Onde foi parar a túnica que os soldados roubaram de Jesus Cristo durante a sua paixão? Esta é uma pergunta que intriga muitas pessoas até hoje. A gente vai buscar respondê-la aqui neste vídeo. Então, fica até o final e já vai deixando o seu like e o seu curtido. Diz o texto: os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e também a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte para ver quem será o sorteado. Nessa passagem do Evangelho de São João, o apóstolo que testemunhou ao lado da Santíssima Virgem Maria relata o episódio do despojamento de Jesus. Mas para onde foi parar esta túnica que os soldados roubaram de Jesus? Será que ela foi salva, jogaram fora, sumiu? Como a tradição interpretou este fato histórico? Vamos primeiro começar pela seguinte questão. Vocês repararam bem na informação de que a túnica era inconsútil, ou seja, ela não tinha costura? O fato da Santa Túnica ter sido feita sem emendas sempre foi interpretada como um símbolo da unidade da igreja fundada por Cristo, que não pode ser rasgada. Além disso, ao não dividirem a túnica, os soldados preservaram essa unidade, cumprindo assim a profecia de Salmos 22:18, que diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Pois bem, vocês bem devem se lembrar dos maus tratos e do escárnio sofrido por Jesus Cristo na sua paixão. Os soldados romanos desprezavam os judeus, como vocês sabem. O título Rei dos Judeus, que Pilatos mandou escrever em hebraico, grego e latim, estava em cima da cruz. Parecia escandaloso aos judeus. E por quê? Porque era comum nessas línguas o uso de abreviações, como também nós fazemos hoje. Se em grego as iniciais maiúsculas eram escritas ichthys, a mesma palavra para peixe, um símbolo importante para os primeiros cristãos, por outro lado, em hebraico, a abreviação de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, era o mesmíssimo tetragrama YHWH, Yevé Vevhe, ou seja, no santo nome de Deus, que os judeus sequer ousavam pronunciar. A mesma ironia aparece no fato dos soldados jogarem sorte sobre a túnica, zombando da realeza de Jesus. Ou seja, apesar de sim serem satíricos naquela hora extrema, até os gentios estavam dando testemunho da verdade mesmo sem saber. E a Santa Túnica, sim, faz parte de toda essa história misteriosa. Outra representação mais ampla da túnica de Jesus é a sua humanidade, ou seja, sua encarnação, que os soldados despojaram e sobre a qual jogaram sortes como se fosse um objeto qualquer, simbolizando a rejeição e a humilhação que Cristo sofreu na própria paixão dele. Mas calma aí, existe assim algum outro aspecto para se considerar? Vocês conhecem aquele episódio em Marcos 5, 25 a 34, em que uma mulher hemorroísa, com hemorragia terrível, não é? Foi curada ao tocar a barra da túnica de Jesus? Pois bem, então, esse relato ilustra muito bem o poder da fé e da graça divina que podem emanar dos símbolos religiosos mediante a graça de Deus. A Santa Túnica, nesse sentido, se torna um ícone da misericórdia de Deus, do amor em Cristo e da vitória dele sobre a morte. Por fim, e não menos importante, vocês precisam ter em conta que as vestes litúrgicas que têm como exemplo a Santa Túnica expressam a temporalidade litúrgica, que repete o irrepetível. A túnica, mesmo remetendo a um evento histórico específico, simboliza a permanência da fé e da tradição ao longo dos séculos, a unidade da igreja, como eu já disse. Você já conhecia esses significados da Santa Túnica, mas e quanto à importância histórica da Santa Túnica para a igreja, então? Ora, então senta que lá vem história. A Santa Túnica, ou túnica inconsútil de Cristo, é uma relíquia inestimável de valor histórico e religioso para a Igreja Católica. A sua importância reside não apenas na sua ligação física e íntima com Jesus Cristo, mas também no sentido que foi adquirindo através dos séculos. Mas Bernardo, para onde foi esta túnica bendita santa de Cristo? Ou seja, ela foi roubada. Para onde foi? Onde ela parou? Existem pelo menos 2 cidades europeias que reivindicam para si a posse da Santa Túnica. A primeira, Trier, na Alemanha,
e Argenteuil, na França. É isso mesmo, há duas relíquias da Santa Túnica. Ambas as localidades possuem tradições distintas, histórias de como essa relíquia teria surgido. De qualquer forma, se costuma atribuir à Imperatriz Santa Helena, mãe do Imperador Constantino I, a origem destas tradições. Agora, como é que a gente vai saber? O que é legitimado? Qual é? Qual não vale? Calma. Existem documentos históricos do século XI, ou seja, do ano 1000, e do século XII, que mencionam a presença da túnica em Trier, na Alemanha, narrando sua suposta remessa feita por Santa Helena. Já em Argenteuil, na França, existem registros do século XII que fazem referência a uma capa do menino Jesus guardada na igreja local e que alguns acreditam ser a própria túnica inconsútil de Jesus Cristo. Como vocês devem saber, ao longo dos séculos, essas duas tradições acabaram se entrelaçando, defendendo com convicção a autenticidade da sua preciosa relíquia. Mas, Bernardo, isso não gerou uma tremenda controvérsia na história? Claro, meu filho, obviamente. Para vocês terem uma ideia, as características físicas de uma em relação à outra são diferentes. A túnica de Trier na Alemanha é descrita como peça única sem costura, enquanto a de Argenteuil na França é um manto tecido de lã fina na cor marrom avermelhada. Apesar da disputa pela posse física da relíquia, a Igreja Católica reconhece a importância simbólica da Santa Túnica em ambas as localidades. Simbólica. Pronunciamentos da Santa Sé atestam a autenticidade da túnica de Trier na Alemanha, enquanto a de Argenteuil na França continua a ser venerada pelos fiéis e devotos, o que, vamos dizer assim, resolve o tremendo imbróglio. É isso, meus caros, a Santa Túnica, com sua história complexa e simbolismo profundo, ocupa um lugar singular e único na devoção católica, pelo que eu já expliquei. Serve como memória constante e real da paixão de Cristo, como graça divina e da unidade da Igreja, inspirando a fé, a esperança e a caridade nos corações de todos os fiéis. Então, gostaram desse vídeo? O que acharam até agora? Tem as suas dúvidas? Deixa aqui nos comentários. E você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu gostei e deixa aqui nos comentários também o que você achou. Se tiver mais dúvidas, você pode ir para o meu Instagram, porque eu sempre trago esses conteúdos ainda mais amplos para edificar a nossa fé e enriquecer você com os tesouros da Santa Tradição. Então não deixe de acompanhar também as postagens que eu faço no Instagram, das perguntas que eu respondo por lá. Um grande abraço, fique com Deus. Se passar pela Alemanha um dia, por Trier, vá visitar a relíquia da Santa Túnica.